Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Joseph e no vídeo de hoje nós iremos construir uma calculadora de juros simples. Então vamos dar uma olhada na descrição do problema para que a gente saiba o que é que o nosso programa deverá executar. O nosso programa inicia solicitando do usuário algumas informações, alguns dados. São eles o principal, ou seja, o valor inicial que será aplicado. Em seguida, a taxa anual de juros, que será aplicada a esse valor inicial, e o tempo em que o valor ficará aplicado. Em seguida, o nosso programa deverá calcular o montante total após o período especificado usando a seguinte fórmula. Juros é igual ao principal multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Com isso, a gente vai ter calculado os juros e com os juros nós vamos conseguir calcular um montante total. E por fim, exiba o resultado. Então, essa é a descrição do nosso problema. Então, nosso programa vai ficar muito simples, é óbvio. Só que ele vai servir para que a gente consiga aplicar tudo aquilo que nós já estudamos nos vídeos anteriores. Nós vamos conseguir praticar entrada e saída de dados, declaração de variáveis, inicialização de variáveis por meio de leitura do usuário, leitura do teclado a partir do usuário. Então, nós vamos ter a oportunidade de estar aplicando tudo aquilo que nós já estudamos, operações, por exemplo, tá bom? Por exemplo, digamos que o usuário informe os seguintes dados: 10 mil como o valor inicial, ou seja, ele quer aplicar 10 mil reais. A taxa de juros será 7,8%, isso é o usuário que está informando, tá bom? 10 mil reais aplicados a uma taxa de 7,8% ao ano durante 4 anos. Então, essas são as informações fornecidas pelo usuário. E ele quer saber qual é o montante total após esse período, tá bom? Então, nós vamos ter aí como juros, o valor calculado, se a gente fizer o cálculo utilizando esses valores, nós vamos ter que os juros é igual a R$ 3.120. Somando isso ao valor inicial, nós teremos o montante total de R$ 13.120. Então, esse vai ser o valor que o nosso programa deverá exibir caso esses valores sejam fornecidos na entrada do programa. Antes de partirmos para o código, vamos fazer apenas uma análise das variáveis que serão necessárias para armazenar essas informações que o programa está pedindo. Nós vamos ter aqui, para representar o valor inicial, qual tipo de dados nós podemos utilizar para representar um valor monetário, o 10 mil reais, por exemplo, qual valor que eu posso, qual tipo de dado que eu posso utilizar? Nós vamos precisar de um tipo de dado real, até porque aqui o usuário, no exemplo, utilizou o valor 10 mil, mas o valor poderia ser um valor quebrado, um valor fracionado, tá bom? Poderia ser R$ 10.580,57, digamos, tá bom? Então é importante que o tipo de dado seja real. E em C, qual é o tipo de dado referente ao real, aos números reais? É o tipo de dado float, tá bom? Então nós podemos utilizar float para representar o valor inicial e a taxa de juros. Taxa de juros também é um valor real. Então nós também iremos utilizar o tipo de dados float, tá? Vamos criar aí já duas variáveis do tipo de dado float. Em seguida nós temos o período em anos. Nesse caso a gente pode utilizar o valor inteiro, tá bom? Para representar a quantidade de anos. E o tipo de dado inteiro em C é representado pela palavra int, o tipo de dado int, tá bom? Então, aqui até agora nós temos 3 variáveis já definidas. Nós precisamos também de uma variável para calcular os juros, tá bom? E essa variável também será do tipo de dado float, já que a conta que será feita envolverá valores reais e inteiros, tá bom? Então, se pelo menos um desses valores é do tipo de dado float, o resultado também deverá ser float, tá bom? Então, juros será do tipo de dado float e o resultado será o juros somado ao valor inicial, que também será do tipo de dado float, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu vou criar um arquivo em branco. Em seguida, eu vou salvar esse arquivo como calculadora de juros simples, tá bom? Calculadora _ juros _ simples, .c, não pode esquecer disso, tá bom? Salvei. Em seguida, qual é a estrutura do nosso programa? Vamos começar incluindo a biblioteca de entrada e saída, include std io.h. Em seguida, int main
void return 0, tá bom? Então essa é a definição da nossa função principal. É o ponto de partida do nosso programa, de qualquer programa em si, tá bom? Então nós já definimos que teremos algumas variáveis. Primeiro, do tipo de dado float, nós teremos o valor inicial, vou colocar valor inicial, tá bom? Valor underline inicial. Aqui no problema, né, se a gente voltar aqui no problema, ele está chamando aqui de principal, tá bom? Só que para deixar mais claro para a gente que está desenvolvendo, eu vou chamar de valor inicial, tá bom? Bom, o valor inicial é do tipo de dado float. Em seguida nós temos a taxa, né? A taxa também é do tipo de dado float, então vou colocar na mesma linha, ponto e vírgula. Aqui embaixo eu vou declarar uma variável do tipo int, que é o tempo, né? O tempo em que o valor inicial ficará aplicado. O que mais que nós temos? Vamos voltar lá no problema para a gente lembrar. Nós temos ainda outras duas variáveis do tipo float, que é os juros e o resultado. Então, eu posso colocar nessa mesma linha aqui, ou eu posso utilizar uma nova linha. A gente pode ter essas duas formas de definição. Então, float, juros, vírgula, valor final. Tá bom? Então, vou utilizar esses termos só para dar maior clareza ao nosso programa, tá legal? Então, o que nós devemos fazer em seguida? Nós precisamos solicitar do usuário o valor inicial, a taxa e o tempo, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar a função printf. Por favor, informe os seguintes valores. Aí eu vou colocar aqui /n e vou pedir o valor inicial, dois pontos, espaço, ponto e vírgula. Eu vou compilar e executar só para a gente ver como é que vai ficar essa primeira mensagem aqui, tá bom? Então, compilando e executando, nós temos aqui a primeira saída. Por favor, informe os seguintes valores. Aí eu tenho 2/n, né? Duas quebras de linha, e em seguida eu tenho aqui, ó, valor inicial, dois pontos. E até agora o programa não está fazendo a leitura da informação, tá bom? Então ele só mostrou essa mensagem e em seguida a gente vai fazer a leitura de dados utilizando o scanf. O primeiro valor que nós vamos ler é do tipo de dado float. E a variável, valor underline inicial. E é uma coisa muito importante que nós devemos lembrar quando estamos utilizando o scanf, é que o segundo parâmetro não é a variável, e sim a referência para a variável. Isto é, o endereço de memória daquela variável que a gente obtém utilizando esse operador aqui, né? O e-comercial na frente do nome da variável, que irá extrair o endereço dessa variável e passar como argumento para a função scanf. Agora vamos pedir para informar a taxa. Vamos pedir ao usuário para informar a taxa. Printf, agora informe a taxa de juros. Scanf, %f, vírgula, e-comercial, né, que é o operador de endereço. E nós vamos colocar essa informação na variável taxa. Agora nós vamos fazer a leitura do tempo, o período em que o valor ficará aplicado. Printf, informe o tempo, scanf, %d, porque agora o tempo é int, tá bom? Cuidado para não confundir, vírgula, e-comercial, tempo. Em seguida, a gente precisa ler mais alguma informação? Não, a gente já tem todas as informações que precisa, tá bom? Agora nós vamos fazer a conta, fazer as contas. Como é que é mesmo a conta? Eu tenho juros, é igual a quê? Esse igual aqui, só para a gente lembrar, ele não é o operador de igualdade, ele é o operador de atribuição. Ele vai atribuir algum valor que vai estar aqui do lado direito à variável que está do lado esquerdo do operador de atribuição, tá bom? Só para a gente lembrar qual é a função desse símbolo quando ele aparece isolado dessa forma, com apenas uma igualdade. Então, juros recebe valor inicial que multiplica, símbolo de multiplica, asterisco, tá bom? Que multiplica a taxa, multiplica pela taxa, que multiplica pelo
tempo, tá bom? Então nós podemos fazer essa operação toda em uma única linha, correto? Então, já que a gente tem uns juros, nós podemos já exibir o valor dos juros, tá bom? Os juros obtidos vão ser printf os juros obtidos é igual a %f, eu vou colocar aqui entre o sinal de porcentagem e f, 0,2, porque eu quero limitar a 2 casas decimais. Depois da vírgula eu informo a variável que irá substituir esse padrão de caracteres aqui. Qual é a variável que eu quero? Variável juros. Agora nós vamos calcular o valor final. O valor final vai ser igual ao valor inicial mais os juros, tá bom? Então, se eu não tiver cometido nenhum erro aqui de digitação, o programa irá compilar com sucesso, compilou com sucesso, e em seguida nós vamos executar e fornecer todos os valores que estão sendo solicitados aqui pelo programa, tá bom? Então, vamos começar informando o valor inicial, R$10.000. Eu vou utilizar os valores que foram apresentados aqui no início para que a gente compare com o resultado, tá bom? Então, R$10.000, em seguida, taxa de juros 7,8%, e aí aqui a gente precisa lembrar que 7,8% é igual a 0,078, tá bom? 0,078. Então, em seguida, eu dou Enter e coloco 0, só que eu não vou utilizar a vírgula, eu vou utilizar ponto, tá bom? Porque esse é o padrão utilizado para o separador de casas decimais. Então, 0,078, que é igual a 7,8%, certo? E o tempo, 4 anos. Então, se a gente fizer isso, eu vou ter que os juros obtidos é igual a R$3.120. E eu não coloquei aqui, né? Se eu puxar aqui para o lado, ó, eu calculei o valor final, só que eu não estou exibindo ele, né? Então, agora eu vou pressionar Enter para continuar, né? Para sair do programa, e agora colocar aqui o que está faltando, que é o valor final. Aqui eu vou só substituir, né? Eu copiei e colei, não é nenhum problema a gente estar fazendo isso, tá bom? No caso de vocês que estão aprendendo, eu aconselho que vocês digitem realmente todos os comandos para que vocês consigam gravar, né? Consigam memorizar todas essas instruções. Para quem está começando, pode parecer um pouco complicado, mas com o tempo vocês vão vendo que vai ficando mais confortável. Como para mim já é bastante confortável escrever programas em C, em vez de estar escrevendo todos os comandos, eu vou estar, sempre que possível, copiando e colando. Então aqui eu vou ter que substituir apenas algumas partes dessa instrução. Então, o valor final é igual a %2f, e aqui em vez de juros eu vou colocar valor final. Vamos compilar e executar novamente. Então nós temos aqui valor inicial 10.000, taxa de juros 0,078 e o tempo 4 anos. Agora sim, nós temos aqui, ó, os juros obtidos é igual a R$3.120. Termina aqui, tá bom? Ó. A instrução seguinte, né, que é essa daqui, da linha 23, nós temos a seguinte saída. O valor final é igual a R$13.120. Se a gente comparar com o que tem no slide, é exatamente o valor que era esperado. Então, está correto o nosso programa. Só que para melhorar a saída, eu vou separar essas duas saídas aqui em linhas diferentes, tá bom? Então, preciso colocar um /n bem aqui, depois da exibição desse valor ou antes desse texto aqui, tá bom? Então vamos dar um Enter para continuar, para poder sair. E aí onde é que eu vou colocar o /n? Eu posso colocar esse /n aqui no final dessa instrução, porque aqui é que mostra o valor dos juros, né? O valor 3.120, tá bom? Ou eu posso optar por colocar aqui no início, tá bom? /n. Dá no mesmo, tá bom? No fim das contas, dá no mesmo. Então vou executar novamente, compilar e executar novamente, tá bom? Em seguida, vou informar os valores, 10.000, 0,078 e o tempo 4 anos. Agora sim,
está do jeito que a gente imaginava, né? Do jeito que fique, de uma forma que fique mais agradável para o usuário. Os juros obtidos é igual a R$ 3.120, o valor final é igual a 3.120 mais 10.000, R$ 13.120. Vamos executar novamente, agora informando outros valores para ver um valor diferente, né? Um resultado diferente. Vamos colocar aqui 50.000, taxa de juros 0,01, ou seja, 1%, tá bom? 1% ao ano é muito pouco. Mas vamos colocar aqui 1%. Informe o tempo, 10 anos. Com essa taxa de juros nesse tempo, nós vamos obter os juros igual a 5.000 e o valor total vai ser 50.000 mais esses 5.000. Então, um valor pequeno, mas só para exemplificar que está funcionando. Executando aqui novamente, vamos colocar aqui outros valores. Agora eu vou colocar os mesmos 10.000 lá do começo. E agora, em vez de 7,8%, eu vou colocar 10%, tá bom? Então 0,1, 10% ao ano. E o tempo eu vou colocar os mesmos 4 anos, né? E agora, a taxa, com essa taxa de juros, nós vamos obter um juros maior, tá bom? R$ 4.000. E o valor final, 14.000. Então é isso, pessoal. Nós desenvolvemos aqui uma calculadora simples, uma calculadora de juros simples, né? Que é um programa bastante simples, é um problema bastante simples, mas suficiente para que a gente treine declaração de variáveis, entrada e saída de dados, operações. A gente tem aqui a operação de atribuição, a operação de multiplicação, né? A gente tem a operação de soma. Então, o que mais? Uma saída de dados formatada. Então, tudo que nós já estudamos nos vídeos anteriores, nós estamos aplicando aqui nesse exercício. Simples, mas bastante eficiente, acredito eu. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhe ele com seus amigos e colegas nas suas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, não esqueça, deixe aqui nos comentários, tá bom? Não é inscrito ainda? Não deixe para depois, se inscreva agora e não perca nenhum vídeo que estará sendo disponibilizado aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!